Bom, bom, pessoal, boa noite. A gente está começando a segunda parte do nosso estudo, dando continuidade ao tema Umbanda e Umbandas. E que eu vou compartilhar agora. A tela é sua, Mari. Tá, tô compartilhando aqui, peraí. Vamos, filho. Aqui. Vocês já estão vendo, né? Por que para vocês não está aumentando a tela? Não está em tela cheia? Vocês estão vendo uma tela de PowerPoint, não é? A gente está vendo tela de PowerPoint, você tem que colocar modo apresentação. Coloquei para mim aqui no meu computador, tá? Peraí. Estranho. Ai, cara, vou ter que fazer esse cursinho aí, porque nunca consigo compartilhar aqui direito. Peraí. Não. Mas dá para ver, Mari. Não, tudo bem, mas, né? A Ideal pessoa, que fica. a pessoa é designer, você acha? Ela vai surtar. Não, nem sou designer, mas eu tô colocando em tela cheia, engraçado. A minha tela aqui abre, mas para vocês não tá abrindo. Quer compartilhar por aí não, Cris? Mari, é porque você está colocando tela cheia e não é. Lá no PowerPoint tem um botãozinho de apresentação. Ela está falando tela cheia, não é? Apresentação, não é tela cheia, eu estou botando apresentação de slides. Clica aí. Tenta aumentar o zoom do PowerPoint. Aqui na minha tela, apresentação de slides. Entendi. Tá vendo que do lado tá o zoom 61%? Do lado do 61% tem um símbolo que aumenta a tela. Tenta clicar nesse, que se bobear vai em todo. No direito da sua... Não, no outro. Mais para o lado, tem, no final da barra tem um... Do lado disso, não, volta. Então, mas aqui eu aumento a tela, vocês vão ver estourado, não vai adiantar. Eu estou botando em modo de apresentação. Mari, onde você estava mexendo? Pode falar. Pode falar. Tá vendo o disquete lá em cima na barra de tarefa? Tô. Não, mentira. Lá em cima, lá no início. É porque minha tela tá diferente de vocês, gente. Espera aí. Porque eu fico com a barra do zoom aqui ainda na minha tela, menor. Deixa eu fazer diferente, só um minuto. Espera aí. Pronto, aqui eu vou resolver. Espera aí. Pronto. Vou pela internet, que assim fica mais fácil. Agora foi. Pelo PowerPoint não estava indo. Eu vou aqui pelo online, não tem problema, tá? Bom, eu vou... não estou vendo vocês, tá? Vou ficar vendo a tela aqui para me concentrar nessa tela. Vou fazer um rápido apanhado, bem rápido, do que a gente viu na última aula. A Cris até pediu, gente, para me aprofundar um pouco mais nessas explicações. A gente está no modo Umbanda e as Umbandas, né? A Cris, como eu falei, estou tentando só baixar o negócio aqui. Como eu falei, ela pediu para que me aprofundasse um pouco mais, então vou fazer isso, sem, obviamente, invadir os próximos módulos, tá? Bom... Vamos lá. A gente falou, então, essa é a segunda aula
né, do módulo Umbanda e as Umbandas, a nossa quarta aula desse ano de estudo, desse ciclo, né, de estudo. Basicamente, a diferença de Umbanda no singular para Umbandas, agora fazendo um apanhado rápido, é que Umbanda é o todo, é a religião em si, né? E quando a gente fala Umbandas, a gente está dizendo de várias práticas que são feitas, enfim, são de fato praticadas de formas diferentes, mas seguindo todas os preceitos básicos, os fundamentos básicos da Umbanda, né? Da religião de Umbanda, portanto, tá? Eu dei um exemplo rápido que, para mim... Deixa eu só falar um negócio. Essa tela que vocês estão vendo, gente, essa imagem não é do Google, não, tá? É do trabalho que a gente fez, o último trabalho que a gente fez lá, lá na tenda mesmo, no salão. E essa mão aí é da Vivi Unhas. Muito linda, né? Faz um Meu joinha Deus aí. do céu, hein? Tem que começar a vender essas fotos aí. Ó. Cara, não tá? Parece foto de banco de imagem, não parece? Parece sim. Não é a foto dessa mãozinha que tá aí, a mão da Vivi, que vocês estão vendo aqui. Bom, gente, então olha só, o que eu fiz? Eu dei um exemplo bem rápido e prático, que para mim, quando eu estava lá aprendendo sobre esse módulo, fez muito sentido e que me ajudou muito a entender a diferença de Umbanda para Umbandas, né? A gente fala aí, Umbanda, a gente pensa no todo, né? Em onde a gente concentra os fundamentos da nossa religião. Umbandas são as formas, as diferentes, variadas formas da gente praticar, portanto, essa religião. Eu dei o exemplo do catolicismo, onde a gente tem várias vertentes do catolicismo. Então, a gente tem a religião, que é o catolicismo. E dentro do catolicismo, a gente tem algumas formas práticas diferentes. Por exemplo, o catolicismo mariano, né? O catolicismo franciscano. Né? O que a gente vê de diferente? Até se a gente for acompanhar a forma como os papas, né, se apresentam e tudo mais. O Papa hoje, né, do catolicismo, né, o representante máximo do catolicismo, ele é um padre franciscano. Né? O anterior não era. Então, eles têm costumes, eles têm vestimentas diferentes, mas provavelmente até formas e rezas e orações distintas, mas todas elas seguindo o fundamento ou os fundamentos do catolicismo. Então, assim é com Umbanda. Existe a religião de Umbanda, que tem seus próprios fundamentos, né? E tem-se várias formas que vêm ao longo dos anos também, né, evoluindo, da prática dessa religião, portanto. Né? A gente falou de alguns fundamentos básicos, como a prática, a manifestação do espírito, né? Em todas as umbandas, independentemente da forma como isso é feito, se é com música, se é sem música, se é com atabaque, se é sem atabaque, existe a manifestação do espírito. Para ser umbanda, tem que haver a manifestação do espírito, tá? Nas umbandas, essa manifestação é feita de forma distinta entre elas. Tem casa que trabalha com linha de esquerda, tem casa que não trabalha com linha de esquerda, tem casa que tem atabaque, tem casa que não atabaque. Tem casa que tem, lá na tenda, geralmente, a Cris, quando chama a linha de boiadeiro, ela vem, falando de uma forma geral, dentro da, né, quando ela está cantando ali para a linha de direita, não necessariamente na linha de esquerda. Tem casa que o boiadeiro só vai ser evocado, chamado dentro, né, ou na hora ali da manifestação dos trabalhos da linha de esquerda, né, e por aí vai. Então, a manifestação do espírito é um fundamento básico da Umbanda, assim como acreditar que existe um Deus, ou seja, a Umbanda é fundamentalmente uma religião monoteísta, acredita em um Deus, um ser gerador, uma força criadora, uma força regente maior, tá? Diferentemente de outras umbandas que têm um fundamento mais aproximado, né, do candomblé, por exemplo, que é uma religião
politeísta, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas o candomblé, ele tem o deus do trovão, o deus da água, Deus do amor, e por aí vai, tá? Então, a gente citou alguns fundamentos na apostila, depois vocês vão ver, vão ter acesso a isso, né, de forma mais detalhada. Lá no Telegram tem já apostila e tudo isso que a Cris colocou já lá desde o início, é só baixar lá na ordem que vocês vão poder se aprofundar um pouco mais nesse tema, ou nesses fundamentos, ok? E aí, depois que a gente entendeu isso, né, a diferença de Umbanda e Umbandas, a gente foi falando de algumas formas, algumas manifestações da Umbanda, né? E aí a gente foi falando, então, de algumas Umbandas. Tá? Nós começamos falando pela Umbanda branca, né? Dissemos de onde surgiu esse termo, o que imagina-se, né, que esse termo trazia, o que esse termo sugeria, né? A gente falou, inclusive, da questão, hoje em dia, muito associada à denominação, né, de Umbanda branca, passa muito pelo preconceito, as pessoas ainda confundem muito, achando que Umbanda branca é um termo de Umbanda boa, que faz o bem, que pratica o bem, quando, na verdade, a gente sabe que não existe Umbanda que faça mal. Então, se faz mal, não é Umbanda. Então, muita gente ainda carrega isso, e é muito importante que nós, agora que temos esse conhecimento, que a gente explique para as pessoas que nos perguntam ou nos colocam dessa forma. Ah, tá, mas o centro que você vai, o centro que você trabalha é um centro de Umbanda branca, né? Assim, linha branca, como se estivesse realmente sugerindo que é Umbanda boa, e não é redundante falar em Umbanda boa, porque se não é Umbanda, é qualquer outra coisa que não a nossa religião. Né? Se pratica o mal, se tem... Desculpe, coloquei errado aqui. Se pratica o mal, se tem essa vertente, se tem essa intenção, se tem alguém tirando valor, né, dentro de algo que diz que é Umbanda, isso não é Umbanda e a gente tem que saber disso, tá? Então, falamos da Umbanda branca. Falamos depois da Umbanda pura, né? Esses termos, eles são trazidos quase que no mesmo ano, assim, na mesma década, com certeza. Alguns deles foram sugeridos no primeiro Congresso de Umbanda, que aconteceu em 1941, né? Umbanda pura, Umbanda popular, Umbanda branca, são termos que aparecem aí cerca, um pouco, né, menos de 40 anos, apenas depois da apresentação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, como o Rafa falou lá naquela primeira aula. Tá? Esses termos são trazidos porque existiam grupos, naquela época, que enxergavam a necessidade de codificar a Umbanda em uma união. Então, nada do que a gente está dizendo aqui, nada do que eu estou trazendo aqui para vocês é de uma forma de desacreditar ou descredibilizar o que esses termos ou que essas práticas traziam, e muitas delas ainda trazem, porque ainda são praticadas em muitas casas, tá? A gente só está aqui tentando deixar bem explicado de uma forma muito latente que não existe melhor, não existe pior, não existe essa é mais certa, essa é mais errada, não existe. Né? A gente pode até trazer isso para dentro da própria tenda quando a Cris diz que há uma umbanda para cada umbandista, que a gente tem que saber ser a nossa própria religião, a gente tem que saber ser e viver a nossa própria umbanda, e a gente tem muito essa possibilidade dentro da tenda. Eu também bato muito nessa tecla, até brinquei na última aula, não é só para puxar o saco da Cris, não, sabe? A gente puxa mesmo, né? Mas é porque é a primeira vez em 41 anos de idade que eu tenho a possibilidade de fazer a religião da minha forma, seguindo, obviamente, os preceitos, os fundamentos da casa que eu frequento, da casa onde eu me desenvolvo, onde eu trabalho, que é a tenda espírita cristã, mas com certas pessoalidades. Exemplo, como a gente já falei também na aula passada, nosso banho. É a primeira vez que eu estou podendo fazer um banho meu, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a leitura energética que eu faço de mim mesma, de acordo com as demandas que eu penso, que me envolvem, do que eu necessito nesse momento. É a primeira vez que eu estou podendo fazer dessa forma. Porque o centro que eu frequentava era um banho que era determinado pela dirigente da casa, pela mãe de santo, portanto, que todos os médios tinham que tomar aquele mesmo banho. Estava errado, gente. Não estava errado, era o preceito daquela casa.
não é para a gente abrir para discussão, mas eu quero que alguém me responda, se puder, de forma rápida, tá? Do banho que eu tomava, né, que era sugerido, que na verdade não era sugerido, né, obrigatório para você trabalhar na casa. A gente tinha que tomar esse banho. Qual é a diferença ou a similaridade, o que eles têm em comum, na verdade, entre o banho que era para todos os médiums e o banho que agora a gente toma, a gente faz na tenda espírita cristã, que é pessoal para cada um? O que eles têm em comum? Alguém pode me responder? Bora, gente! Ninguém, gente? Um ritual de limpeza, um ritual de um preceito? Por isso, quem está falando, a Nath? É. A Nath. Na verdade, esse preceito, o fundamento dele é o que eles têm em comum, que é a manipulação das ervas. Aí, como você colocou, para limpeza, para energização. Ou seja, existe esse ritual também é fundamento da Umbanda. Toda forma de se praticar Umbanda, ela passa por um ritual. Todos têm seu ritual. A Umbanda é uma religião ritualística, magística. Então, o que eles têm em comum é isso. Lá eu não podia fazer meu próprio banho, na tenda espírita cristã eu posso e devo fazer meu próprio banho, certo? O que eles têm em comum é o fundamento, que é a manipulação das ervas. Nesse caso, muito bem colocado aí por você, Nath, para a limpeza, para a energização. Então, fica claro, né? O fundamento, manipulação da erva, e a forma de se utilizar desse fundamento, que é distinta nesses dois exemplos que eu dei, mas mais ainda no... Cadê? Mas distintas nesses dois exemplos que eu dei e aí pelas práticas da Umbanda, ou seja, pelas Umbandas afora, ok? Então, Umbanda branca, Umbanda pura, né? A Umbanda pura trazia muito esse conceito de aí realmente criar uma vertente única para a Umbanda, mas que também é muito controversa, né? Esse nome é muito controverso, porque o quê? Se a Umbanda, essa vertente é uma Umbanda pura, as outras são o quê? Impuras, né? Contaminadas, enfim. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Hoje a gente consegue fazer essa leitura, gente, porque a gente está falando de 1941, a gente já está em 2022, então, ao longo dos anos, com o conhecimento e com a prática, a gente vai conseguindo ter uma nova visão sobre essas abordagens e as formas de umbandas, ok? E falamos da Umbanda popular, tá? Então, nós vimos que Umbanda pura, Umbanda popular e Umbanda branca, elas três, né, estavam sob a denominação de Umbanda tradicional, né? A gente pode, eu arrisco a dizer, e podemos arriscar dessa forma, dizer que são práticas, né, são umbandas, ou seja, práticas da Umbanda mais antigas, mais clássicas, que nem por isso vamos desacreditar ou invalidar. Né? O primeiro terreiro de Umbanda, Nossa Senhora Nossa Senhora da Piedade, ele que foi trazido, foi nomeado pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Ele até hoje pratica uma Umbanda tradicional. Essas explicações que eu estou trazendo agora nesse módulo, elas precisam ser muito bem entendidas, gente, até para quando a gente for estudar sobre as 7 linhas de Umbanda, tá? Quando a gente for estudar sobre as linhas de trabalho, entende? Então, é muito importante que esse módulo de Umbanda e Umbandas, junto com o módulo que vem a seguir, que é o que não é Umbanda, esses dois módulos, ou seja, essas aulas desses módulos, elas têm que ficar muito bem entendidas, porque se agora não ficar entendido, lá na frente, quando a gente for falar de estrutura das 7 linhas de Umbanda, das linhas de trabalho, de direita, de esquerda e tudo mais, vai dar uma embolada. Então, é bem importante que isso seja compreendido agora desde o início, ok? Vão anotando aí as dúvidas e as colocações que a gente, no final, mata isso aí.
tá? A gente falou da Umbanda esotérica, que também é chamada de Umbanda iniciática, né? A Cris, por exemplo, a nossa casa hoje, a Tenda Espírita Cristã, traz muita coisa, sim, se vocês pensarem, não precisa nem pensar muito em fundamento, mas até a questão da cristaloterapia, né? A questão assim de incenso, posso até arriscar dizer, apesar de que incenso não está tanto para o esotérico, está mais para erva e tudo mais, né? Para queima e tudo mais. Mas assim, a gente tem muitas características na Tenda Espírita Cristã dessa Umbanda esotérica, porque a Cris, ela vem de uma casa de Umbanda esotérica. O ritual na casa da Umbanda esotérica é completamente diferente do ritual que temos na Tenda Espírita Cristã, tá? Importante dizer, todo o nosso estudo, só para que a gente tenha a mesma base, para que a gente fale a mesma língua, ele é baseado na teologia de Umbanda sagrada, que foi codificada, cadê meu livro? Que foi trazida. Vocês estão vendo? É porque eu não estou me vendo, gente. Aí tá difícil. Cadê eu? Peraí. Mari, ainda está naquela capa, aula 3, módulo 1, é isso mesmo? Vou passando aqui. Não, tudo bem. Na aula eu passei os slides, eu vou passar rapidinho aqui, mas enfim, vou passar aqui, meu irmão, obrigada. É trazida, então, portanto, essa teologia. Teologia é uma base de um estudo do Rubens Saraceni, que trouxe para a gente essa doutrina e teologia de Umbanda Sagrada. É onde a gente se baseia, ok? Ai, muita função, gente. Fala, passa slide, lê um monte de coisa. Tô confusa aqui, ó. Aqui já falei, não vou parar, porque a gente já falou sobre isso, a gente falou de Umbanda branca, a gente falou de Umbanda pura, né? A gente falou da Umbanda popular. Legal, curioso da Umbanda popular é que ela não se prende muito aos fundamentos. Ela sabe que existem os fundamentos, mas os médiuns não se prendem muito a isso, tá? Aos fundamentos. Eles são muito assim, guiados na Umbanda popular pelas próprias entidades, né? Simplesmente eles sabem que dá certo, simplesmente eles sabem que acontece, eles sabem que tem fundamentos, mas não se prendem muito nas práticas, nos preceitos desses fundamentos, mas não negam que existe fundamento. Umbanda tem fundamento, ok? Como eu estava dizendo da Umbanda esotérica, essa questão dos fundamentos ocultos, né? Tem essa história, quem conversa com a Cris, ou quem tiver curiosidade, ela fala muito bem sobre essa questão da origem, né, da Umbanda, de poder ser na Atlântida, ou poder estar na Atlântida, ou Lemúria, né? É bem interessante quando ela fala sobre isso. Aliás, Cris, se você quiser falar sobre isso agora, a gente parou mais ou menos aí na aula passada, tá? Porque ninguém, né, melhor do que você que viveu essa Umbanda para falar sobre, tá? Como eu não estou vendo vocês, você me interrompe aí se for falar. Umbanda trançada, mista ou molocô, que é a Umbanda na qual, né, eu vivi e pratiquei desde que nasci até a minha entrada na tenda em 2019 ou 20, enfim. É uma Umbanda muito misturada, assim, que se prende muito, de fato, aos aspectos, né, aos cultos de nação, né, que tem essa questão mais da origem africana, e ao candomblé brasileiro. Falar de candomblé brasileiro também é redundante. Depois eu vou até consertar aí nesse slide, porque o candomblé não é uma religião africana, ao contrário do que muita gente pensa, tá? O candomblé, ele é uma religião, assim como a Umbanda, brasileira. Ele pegou os ritos de nação de cada parte lá da África, na época em que se misturou nos navios negreiros pessoas, né, que vieram escravizadas, e elas vieram de várias partes, eles juntaram isso, cada uma dessas pessoas trouxe um pouco de sua prática religiosa para dentro das fazendas em que onde eram escravos, e se juntaram ali meio que para não perderem suas origens dentro de suas práticas religiosas. E aí vocês vão ver depois com mais detalhes porque que eles trouxeram, até sincretizaram a religião, ou as religiões, ou as práticas, né, africanas ao catolicismo, exatamente para eles poderem meio que dar uma enganada ali nos senhores das terras, nos seus donos, portanto, para que eles pudessem, então, cantar, eles pudessem
dançar, né? Porque todas as religiões assim de matriz africana ou práticas religiosas lá trazem muito dessa vitalidade do canto, da dança, das expressões mesmo corporais e tudo mais, tá? Então, Umbanda Omolocô, né? Que é o mesmo termo. A gente sempre ouve também o Jorge falar. O Jorge vem dessa tradição, vem dessa vivência da Umbanda Omolocô. É uma Umbanda extremamente cheia, assim, né? De preceitos, né? São e rituais muito diferentes, muito semelhantes ali ao candomblé. Então, a gente tem o obi, que é uma a gente chama, né, de obrigação de um trabalho que é feito. A gente tem o bori, a gente tem deitadas, a gente tem camarinhas, né, que são práticas onde a gente fica imerso no centro, que a gente chama de barracão, né, de centro, tenda. E outras questões rituais, né? O próprio banho de ervas, ele é um banho diferente. Diferente como? A gente fazia lá 1 litro, um tacho enorme, exatamente como a gente faz na tenda, só que não leva álcool, em hipótese alguma. Ou seja, aquela erva fica ali 3 meses e ela fica completamente talhada. Talhada é o quê? A erva apodrece. Só que a gente não pode chamar de erva apodrecida dentro da Umbanda Omolocô, da Umbanda trançada, né? Estou retomando desse ponto, que foi o ponto que a gente parou na aula passada. A gente tinha que tomar esse banho, sim, antes da gira, com chuva, com sol, com neve, com gelo, com o que quer que fosse, a gente tinha que tomar esse banho de erva talhada. A gente sabe que lá na tenda, por exemplo, isso não faz o menor sentido, né? Você tomar banho de uma erva que está apodrecida ali, ou seja, que para a nossa visão hoje, né? E aí Cris me corrige, é até uma forma de você ver aquela natureza ali morta, né? Assim, aquela estagnação de energia. Hoje eu penso e vejo assim, na época não, né? Eu não entendia para que servia, porque a gente também não tinha acesso à informação. Geralmente na Umbanda Omolocô, né, a gente não tem acesso à informação. Você vai recebendo algumas explicações conforme você vai, entre aspas, não é esse o nome, tá, gente? Mas é entre aspas, quando você vai se graduando. Eu sou uma médium que já fiz Obi. Obi é aquele ritual bem de iniciação ali, como se fosse mesmo um batismo ali dentro. Aí você já pode saber um pouquinho mais. Depois, já fiz um bori, já fiz enfim, aí você vai se graduando, né? Não existe raspar a cabeça inteira, como no candomblé, por exemplo. Existe trabalho com linha de preto velho e caboclo, coisa que no candomblé não tem. Falo bastante do candomblé porque minha mãe foi da Umbanda Omolocô anos, desde, né, quando eu nasci, ela já era. E depois, portanto, ela fez essa transição pro candomblé. Então, minha mãe, quando faleceu, em 2016, ela era Ialorixá de candomblé, ou seja, mãe de santo no candomblé, tá? Então, só estou dando alguns exemplos para vocês verem como é muito diferente. Agora, gente, deixa de ser Umbanda? Não deixa de ser Umbanda, né? A gente tem todo o ritual, início da gira, bate cabeça, toma bênção, a gente tem manipulação de ervas, a gente tem a questão das velas, né, de ativação de energia, de intenções pelo fogo, né, com essa questão das velas. A gente tem os padês, como a gente fez agora há pouco tempo lá na tenda, para a linha de esquerda, né, para as entidades da linha de esquerda, para Pombagira e Exu. A gente tem a mesma estrutura até do ritual, que tem a abertura, geralmente abre-se a gira cantando, né, para Ogum, né? Depois aí sim vem as linhas de trabalho, o trabalho todo acontece e depois é finalizado com uma linha que vem para fazer a limpeza dos médiuns. O ritual em si é muito parecido, ou seja, os fundamentos da tenda espírita cristã e do centro que eu frequentava antes, que era o Omolocô, que era uma umbanda trançada, que a gente chamava de umbanda de nação, são os mesmos fundamentos, ou seja, são fundamentos da umbanda. São umbandas, né, onde existe a prática da umbanda com todos os seus fundamentos.
a forma de fazer que é diferente. A única coisa que realmente não tem nenhuma comparação é a questão do sacrifício animal, porque na Umbanda Molocô, um dos princípios básicos e uma das determinações assim, para ser Umbanda Molocô, para ser Umbanda trançado, para ser Umbanda de nação, é o sacrifício animal. Não existe abertura de casa sem que a tronqueira, por exemplo, seja lavada, que ela não seja energizada por meio do sangue animal. Esse é um preceito dentro da Umbanda Molocô, por exemplo, o que não há de forma alguma dentro da teologia, por exemplo, de Umbanda Sagrada que a gente segue na tenda espírita cristã. Pelo contrário, né? Realmente a emulação animal para nós, né? Na tenda espírita cristã, para a doutrina e teologia de Umbanda Sagrada, é realmente uma agressão, né? É, de certa forma, um crime, não pelo viés jurídico, porque a gente não está aqui para falar sobre, né, por esse viés, não tem competência técnica para isso, mas encaramos como a retirada, né, da vida, né, dos recursos vitais que a natureza de fato é, como se a gente pudesse estar separado, né, assim, da própria natureza, né? E na nossa doutrina a gente entende que nós fazemos parte desse todo e nessa natureza, então, portanto, a gente não tem permissão, inclusive, para tirar uma vida, né, para encerrar um ciclo vital ali. Bom, fiz um overview do que a gente falou na semana passada, né? A gente, semana passada, encerrou falando um pouco aqui da Umbanda Molocô, citei alguns exemplos, trouxe novos exemplos para vocês. Vou passar para o próximo slide, mas é importante reforçar. Gente, não existe certo, errado, melhor, pior. A gente está falando de Umbanda, religião, e as umbandas, que são as formas como essas umbandas são praticadas. Vocês vão ver agora nos próximos slides que a Umbanda, ou na verdade, as umbandas, elas são até praticadas e são reflexos até culturais. A Umbanda ou as umbandas que são praticadas, por exemplo, no norte e no nordeste do país, são muito diferentes e trazem muito dessa cultura, né, da Amazônia, por exemplo. Então, a gente vai entendendo isso, tá? A religião, ela é decodificada, ela é entendida, ela é escrita, né? Os livros são concebidos dentro desses vieses, né? Desses pilares, tá? Do entendimento, da prática e da vivência, tá? E carrega muito da cultura. O Brasil é um país continental, então é muito natural que uma religião que hoje é muito difundida no nosso país tenha também suas nuances de acordo com a cultura de cada local, né? A cultura, portanto, do Nordeste, do Norte, principalmente, do país é muitíssimo diferente, né, do extremo sul do país. Tá? Então, isso também se emprega, isso se aplica dentro da religião. Ok, vou continuar daqui. Levando, então, em consideração isso que eu estou falando para vocês, eu não estou conseguindo passar aqui meu slide. Não sei. Ah, peraí. Foi. A gente tem agora a Umbanda de Caboclo, né? Obviamente, como o próprio nome sugere, é uma variação da prática umbandista onde prevalece a presença do caboclo, tá? Acredita nessa prática, acredita que a Umbanda é, antes de tudo, a prática dos índios brasileiros, né? Que acabou sendo revista pela cultura moderna. Ela sugere ou segue os fundamentos da Umbanda? Sim. Os cultos, a referência às entidades, né, que são os guias espirituais e tudo mais. Mas ela é fundamentada na presença do caboclo, né? A gente deu um exemplo em outra forma de se viver e de agir na Umbanda,
em que não existem muitos fundamentos a serem seguidos. Reconhece-se que existem os fundamentos, mas eles não são muito seguidos na prática da Umbanda, certo? A mesma coisa na Umbanda de Caboclo. A Umbanda de Caboclo tem o caboclo como a entidade, né, suprema, e essa entidade é que vai conduzindo todo o ritual, é realmente o centro, é o foco dessa prática de Umbanda. Para esse estudo, né, dessa prática da Umbanda, que é a Umbanda de Caboclo, a gente tem pouquíssima literatura, tá? Não é fácil de encontrar em livros, não é fácil de encontrar no Google, principalmente porque o termo caboclo é o nome da entidade. Então, quando a gente joga no Google, ele traz para a gente a explicação do que é caboclo, de como incorpora caboclo, o que oferendar para caboclo, mas, assim, o fundamento, né, os preceitos, vamos dizer assim, da Umbanda de Caboclo, eles são difíceis da gente pesquisar. Eu também não tenho assim muito o que compartilhar, porque é, de fato, algo ainda muito fechado, muito regional, né? Muito sazonal em uma determinada região do Brasil, tá? Mas a gente só precisa entender que considera que existe fundamento, considera que existem outras linhas de trabalho, mas tem a presença do caboclo como o foco central da prática e do ritual dentro do terreiro. Tudo certo até aqui, gente? Faz um joinha aí. Beleza. Vou continuar. Tá? Se o ritmo estiver muito acelerado, gente, vocês falem aí. Como eu falei, eu não estou vendo vocês, tá? Eu tô olhando duas coisas diferentes aqui, mas não estou vendo as câmeras, tá? Se vocês acharem que está muito acelerado, me dá um toque, que eu me aprofundo um pouco mais e vou um pouco mais devagar dentro da explicação das umbandas, tá bom? Então, vamos lá. Assim como a gente tem umbanda de caboclo, a gente tem umbanda da Jurema. Curioso é que daqui para frente, dentro dessas explicações, tem muito a ver com a aula que a dona Rose trouxe para a gente, que a Lu, né, explicou assim, maravilhosamente bem, e a Cris complementou no final, né? A Umbanda da Jurema, ela é uma vertente da Umbanda, uma prática, né, da Umbanda, que mistura, é uma mistura de diversas culturas. Ela é mais praticada na região nordeste do Brasil e tem a Jurema Sagrada no centro das práticas. O que acontece? No Nordeste, então, existe esse culto que é muito popular, chamado de catimbó também. Aqui a gente tem Umbanda da Jurema, também chamado de catimbó, ou linha dos mestres da Jurema. São variações aí da mesma prática, ok? Que combina a cultura indígena com a cultura católica, com valores da magia europeia e alguns aspectos da cultura africana, tá? O principal fundamento, gente, da Umbanda de Jurema, ou catimbó, é o uso da jurema sagrada como bebida e também misturada no fumo que é queimado no cachimbo, tá? As entidades que se manifestam são chamadas de mestres da Jurema. Muito presente na Umbanda da Jurema ou no catimbó é a entidade Mestre Zé Pilintra, tá? Que nessa modalidade, vamos chamar assim, de Umbanda, pode vir como Exu, Baiano, Preto Velho ou Malandro, tá? Aquilo que a gente já tinha falado antes aqui, pode vir pela linha de esquerda, pode vir pela linha de direita. Ao que tudo indica, a Umbanda da Jurema não faz essa distinção, né, de fazer o trabalho ou o chamamento da linha de direita em diferentes ocasiões, né, de que se trabalha ou se chama ali de esquerda. É tudo praticado ali porque o centro, o cerne dessa Umbanda, dessa prática, é
o uso, a manipulação e o uso por meio da bebida ou do fumo da erva da jurema. A erva da jurema, ela... Aí eu estava falando como se relaciona com o que Dona Rose falou antes e a Lu explicou. Ela é uma erva que altera o estado de consciência do médium. Então, a pessoa, ao utilizar, ao fazer o uso da erva da jurema, ela entra em transe, um tipo de transe, por meio da alteração do estado de consciência, ok? Daí os relatos de que, quando se tem o uso dessa substância, quando se faz o uso dessa substância, acredita-se, existe, né, queria usar um termo bonito, mas não estou conseguindo. Existe essa experiência desse contato mais latente, mais forte, né, mais contundente. Eles têm muitos termos para explicar como se dá esse tipo de contato com as entidades. Eles se percebem mais vulneráveis, mais viscerais, né? Quando fazem uso dessa erva. Esse contato eles chamam, então, de visceral. Mandei um vídeo para a Cris essa semana, que também que viralizou no Instagram, do Alexandre Comino, né, que muita gente segue, aqui no grupo segue, dele fazendo uma manifestação, não sei se alguém viu aí, quem viu também fala aí, ele chama de... não é incorporação, não. Enfim, a mediunidade... Você lembra, Cris? Mediunidade não é agressiva, mas sabe, quando é muito... E ao que parece, ele está em um estado alterado de consciência que possível... Gente, eu não estou falando que ele fez, por favor, a gente está aqui falando de um exemplo de uma prática da Umbanda, tá? Que fez sei lá, a noção que se dá, assim, a sensação, a impressão é de que existe ali um estado de transe que se deu por meio de um estado muito alterado de consciência. Pode ser alcançado sem o uso de alguma erva ou algo desse tipo, mas existe um estado ali avançado, muito alterado da consciência. Acho que é visceral que ele usa, alguma coisa assim. Mediunidade visceral, é isso mesmo. Então, é isso que é importante, entendeu, gente? A gente entender como as coisas acontecem e se dão, até para quando a gente vê, né, quando a gente lida, ou quando a gente bate de frente com expressões, com pessoas que para nós são formadores de opinião, para que a gente possa até raciocinar, entender o que está acontecendo e formar a nossa própria opinião, né? Para que a gente saiba para onde a gente quer ir, para que a gente saiba, principalmente, onde a gente está, para onde a gente quer ir, o que nos faz bem, o que não nos faz bem. Então, isso é importante. Muito importante, gente, é que essa prática da manipulação e do uso, né, da jurema sagrada, assim como aquela... Tem uma outra bebida que se difundiu muito. Muitas pessoas estão levando isso para um lado mais oba-oba. Tá? Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, porque a gente está falando aqui de práticas muito sérias, né? E muito roots, assim, muito raízes, sabe? Práticas muito raiz da nossa religião, né? O índio, por exemplo, a prática indígena milenar faz uso de substâncias, de ervas que são... eu não gosto de chamar de alucinógenas, porque eu não tenho, como eu falei antes, competência técnica para usar adjetivos nesse sentido. Lu tá aí que pode me corrigir. Mas são produtos, substâncias, na verdade, não produtos, né, mas substâncias naturais que levam a essa alteração do estado de consciência. E, portanto, né, leva a pessoa a um tipo de transe, e aí elas fazem essa conexão. Importantíssimo também saber que não é qualquer pessoa que chega num culto, né, ou numa sessão, enfim, não sei como se chama, de Umbanda da Jurema ou num catimbó, não é qualquer pessoa, nem da roda, nem que faz parte ali daquela corrente mediúnica que faz uso dessa substância. Geralmente existe uma pessoa que faz o uso ou algumas pessoas que são autorizadas a fazer o uso dessas substâncias, tá?
Então, não é droga, não é uso de psicotrópicos aleatórios, porque eu quero viver um transe mediúnico aqui. Não é isso. Isso é muito bem feito, isso é muito bem manipulado, muito bem administrado. Existe todo um treinamento para que a pessoa ali possa fazer a manipulação e o uso dessa substância e ainda assim em favor da prática da caridade, do autoconhecimento, tá? Ah, Mari, mas eu já fui num lugar, não sei aonde, que a gente tomou ayahuasca, acho que era isso que eu estava querendo lembrar. Pô, e foi muito maneiro, a gente não está aqui falando disso, a gente está falando de uma religião séria e a gente só está levando em consideração os grupos que fazem a prática responsável da Umbanda, independentemente de como ela é praticada. Tá? Isso aqui tem que ficar claro também. Ah, Mari, mas eu já vi. Ah, mas eu já fui num lugar. Beleza. A gente está falando e levando em conta, em consideração, casas, templos, tendas, o que quer que seja. Minha cachorrinha não para de latir. Que levam tudo de uma forma muito séria. Ok? Muito próximo da Umbanda de Jurema, é Umbandaime, que faz aí o uso, então, do Santo Daime, né? A explicação teórica é bem parecida com a Umbanda da Jurema, tá? O Santo Daime é uma religião nativa do Amazonas, ela é uma variação da ayahuasca, que eu acabei de falar, que é um chá preparado com 2 ervas de poder, o cipó mariri e a folha de chacrona, tá? Alguns tipos de umbandistas passaram a praticar o umbandaime porque quando eles faziam o uso do santo daime, eles tinham visão de algumas entidades da Umbanda ou orixás do candomblé, enfim. Então, trouxeram essa prática para poderem... Só um minutinho, gente. Ai, não consigo, peraí. Um segundo. Pronto. Ai, porque eu tenho 3 Yorkshires, gente. Às vezes aqui em casa fica difícil. Mas vamos lá. Então, eles tinham essa conexão, né? Relatam essa conexão com os orixás do candomblé, entidades da Umbanda. Então, eles trouxeram essa prática para eles poderem se comunicar melhor, de uma forma mais latente, mais visceral com essas entidades, tá? Então, estão vendo que tem um propósito, tá? Eu já ouvi muitos relatos curiosos, de pessoas curiosas, até de uma prima minha, que é bem novinha, tem lá seus 20 e poucos anos, que começou a participar de um grupo que fazia o uso do Santo Daime, né? Da ayahuasca. Imagina, né? A gente aí não está falando de religião, aí a gente está falando de uso de uma substância como um psicotrópico para você ficar doidão e viajandão, porque não tem essa responsabilidade de um dirigente espiritual que coordena tudo isso, sabe? Tanto que é feito por baixo dos panos, é um lugar que ninguém sabe onde é, não é qualquer um que pode ir, alguém tem que convidar, e é tudo muito... Enfim, então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Eu separei aqui um ponto que é importantíssimo. Isso vai entrar na apostila que eu vou liberar depois para vocês. A Umbanda em si não tem em seus fundamentos o uso de bebidas enteógenas, ou seja, que alteram o estado de consciência do médium, além dos tradicionais, né? Café, cerveja, vinho, pinga, batida de coco, essas coisas, essas bebidas que a gente usa, né? Mas que eles servem apenas como um curiador, ou seja, um elemento que é usado para potencializar alguma ação espiritual ou magística, tá? Cada linha de trabalho tem sua bebida curiadora, né? Assim, os pretos velhos, por exemplo, tem como bebida curiadora o café, né? Alguns exus têm como bebida curiadora uma cachaça, né? A pombagira, lá um praseco, enfim, uma cidra, né? Muito comum. Elas não são utilizadas como fundamento, né, na Umbanda, para que o médium possa fazer ingestão e alterar o estado de consciência. De forma alguma é isso. Oi? Alguém?
Alguém falou alguma coisa? Tem algum microfone aberto aí, galera? Dá uma olhada aí. Não falou não, Mário. Não? Tá. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ok, gente? Eu dei 2 exemplos aqui de práticas da Umbanda que tem a ingestão, o uso, né, de ervas que alteram o nível de consciência, o estado de consciência, mas é muito importante a gente saber que isso não é fundamento da Umbanda, o uso do que a gente, às vezes, manipula lá na tenda, por exemplo. Cachaça, uísque, cerveja para algum. Isso não é para o uso pessoal do médium, para que possa, então, alterar o estado de consciência. Esse é um ponto, gente, que é um ponto que a gente pode dizer que é um assunto meio novo também na prática de Umbanda, porque a Umbanda mais antiga era muito comum, eu posso dizer pela minha própria mãe, que não bebia uma gota de álcool, e quando ela dava consulta com uma cigana, ela bebia 3 litros de licor de anis, de menta, enfim. Isso era uma Umbanda mais antiga. Hoje a gente está entendendo que não existe essa necessidade dessas ingestões, que a gente já sabe que as entidades elas não precisam que o médium faça ingestão da bebida, assim como cigarro. O cigarro é usado, ou charuto, pela entidade. Seu Marabô fuma 3, 4 charutos numa sessão de expurgo. Ele está fumando? Não. Ele se utiliza do charuto por conta da fumaça do charuto, que é proveniente da queima daquela erva, para poder fazer defumação, para poder fazer algum tipo de magia, ou seja, de transposição de alguma realidade ali, né, alteração de alguma energia, de alguma realidade ali, portanto, ele se utiliza disso. O médium, eu, Mariana, não estou precisando, muito menos São Marabô, precisa que eu, Mariana, fume charuto por, sei lá, qualquer motivo que seja, a não ser para que ele possa se utilizar da fumaça daquele charuto, que é proveniente da queima da erva, para então realizar ali qualquer situação ou ação magística. Ok? Tá entendido, pessoal? Até tive uma certa dificuldade quando eu fui pesquisar sobre Umbandaime e Umbanda da Jurema, né, o Catimbó, porque hoje você vê mais relatos não oficiais, ou seja, de aventureiros, né, que partem para essas linhas achando que isso é Umbanda, ou que tem a ver com religião, do que propriamente registros, né, literaturas oficiais dessas Umbandas. Tá? Então é até difícil também de aprofundar. E mais difícil ainda de conhecer alguém que faça, que pratique, né, alguma dessas formas de Umbanda, vamos dizer assim, de uma forma séria. Como eu falei para vocês, os únicos relatos que eu conheci estavam muito distantes da prática religiosa, da prática da caridade, do atendimento, do acolhimento, né, da ajuda ao próximo. Passava muito mais por quero viver essa experiência aí, né, meio que oba-oba, do que algo realmente ligado à prática da religião. Beleza? Bom, a gente tem a Umbanda eclética, que recorre a práticas e elementos do Ocidente, né, fazendo essa mistura com o Oriente. Trabalha muito com a linha do Oriente, orixás, divindades também, entre outros, e são centros que geralmente você tem mais atendimento e você vê mais os médios, se não exclusivamente, trabalhando com a linha do Oriente, tá? Com entidades da linha do Oriente. Não só as entidades, mas como os trabalhos, né, de manipulação dos elementos vem muito nesse olhar, né, nesse aspecto, até nesse arquétipo das entidades da linha do Oriente. Eles misturam os orixás, ou seja, eles têm esse culto aos orixás, assim como a gente tem na tenda espírita cristã, que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas sempre voltado
por esse olhar dos mestres ascensionados e divindades hindus, por exemplo, né, na condição espiritual dessa prática umbandista. Então, por exemplo, a gente tem lá o nosso dia da gira, que é voltado para o trabalho na linha do Oriente, certo? Que é o dia em que a dirigente espiritual da casa, uma das dirigentes espirituais da casa, que é Maria Dolores, que é a entidade da Cris, que é a entidade que formatou a cristaloterapia, como a gente tem lá hoje, a posição dos cristais nos chakras, né? É a orientação dela, de Maria Dolores. A gente tem esse dia específico. Existem casas de Umbanda que somente trabalham dessa forma. Então, é como se, assim, se puder dar um exemplo, né, uma comparação, é como se essa casa só trabalhasse todas as giras, todas as sessões, como nós trabalhamos quando é dia do trabalho lá da linha do Oriente. Fica claro, assim, para entender? Então, eles vão manipular todos aqueles elementos, os pontos riscados, eles tendem muito para essa questão mais, né, do Oriente, né? Trazem também, Maria Dolores, ao meu entendimento, traz muito dessa questão mais europeia, Europa Central ali, né? Não tanto lá do Oriente. A Roberta, por exemplo, a entidade dela se denomina, né? Está na linha, enfim, traz toda a irradiação ali de um arquétipo do Buda, o cigano do Dé, do Eric, já trazem menos essa coisa lá do Oriente, Extremo Oriente, para uma coisa assim mais voltada para o Ocidente, né? Mais voltada para o lado de cá. A entidade que eu trabalho também, ela é mais oriental, assim, ela é bem mais para o lado de lá do mapa, sabe? E por aí vai. Existem essas diferenciações dentro dessa prática, mas a prática é prioritariamente difundida e praticada dentro dos preceitos da linha do Oriente, ok? Ela é eclética exatamente porque ela mistura tanto pontos e questões do Ocidente quanto pontos e questões mais do Oriente, ok? Vou passar para o próximo aqui. Espera aí. Desculpa, gente, é porque minha cadelinha não está parando de latir. Acho que deve estar atrapalhando super vocês aí, né? E aí pedi para Mari, não dá nem para ouvir, Mari. Fica tranquila. Tá entrando tanto. Eu pedi para o Pedro pegá-la um pouquinho, que aí ela fica mais calminha. Ela é muito velhinha e tá cega, então tadinha. Vamos lá, gente. Vamos retomar aqui. Então, banda eclética, a gente tem todos esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Umbanda sagrada, Umbanda natural, de fato, ela ainda é nova para mim, mas é fácil da gente falar dela, não só porque a gente está tendo a oportunidade de estudá-la, mas porque a gente tem a oportunidade de vivenciá-la, né, lá na Tenda Espírita Cristã. Então, todos esses aspectos que a gente tem lá, eu até arrisco dizer, peço a liberdade da Cris, a gente nem conversou sobre essa minha interpretação, mas que eu penso também que a gente tenha a nossa doutrina baseada e fundamentada na Umbanda Sagrada, mas como eu acabei de falar, a gente tem ali uma vertente, uma prática muito latente, né, muito forte, da questão da linha do Oriente, que é trazida por Dolores, por exemplo, né? Então, eu penso que a gente, ali na Tenda Espírita Cristã, a Cris e os dirigentes espirituais da casa, eles conseguem até fazer essa mescla, né, de uma forma muito até delimitada, eu digo, porque a gente consegue enxergar essa questão muito da linha do Oriente, né, nos fundamentos, nas ações, nos atendimentos da casa, mas é uma casa que se baseia na teologia e na prática da Umbanda Sagrada. Então, vira meio que uma coisa só, mas a gente consegue enxergar esses outros aspectos, né? Uma coisa importante que a Cris falou na última aula é que em outros centros, né, outras tendas que têm a prática muito similar à nossa, não usam atabaque, por exemplo. Tem quase tudo igual.
a não ser o atabaque, não tem o atabaque, né? Então, é legal trazer essas nuances para a gente entender mais uma vez que existe uma unidade, existe uma religião com seus fundamentos próprios, que obviamente fez esse sincretismo com outras manifestações religiosas, mas que tem sua identidade muito forte, mas que é livre e deixa as pessoas livres para que elas possam praticar essa religião, desde que, obviamente, seja voltada para a prática do bem, do ajuda, né? Enfim, do auxílio, do socorro, tá? A gente tem, portanto, essa tradução, né? Essa interpretação. Foi uma forma que o Rubens Saraceni, né? Que codificou, que traz para a gente essa vasta literatura, ele então chamou de Umbanda Sagrada, né? A gente vê também alguma literatura chamada também de Umbanda Natural, ou seja, Umbanda Sagrada ou Umbanda Natural, né? Então, ela vem decodificada por ele, pelo Rubens Saraceni, que sempre fez questão de se referir a Umbanda como Umbanda Sagrada, antes mesmo de existir essa terminologia de Umbanda Sagrada, ele já se referia à religião como Umbanda Sagrada, ok? Mesmo antes dele ter a intenção de criar uma nova Umbanda, sabe? Ele queria só apenas, como ele mesmo dizia, e tem ali escrito, tem bastante na literatura dele, era uma qualidade inerente à Umbanda, né? E aí o termo, não sei de verdade por que pegou e por que ficou, mas provavelmente porque ele sempre, depois de um tempo, ele começou a trazer esse nome da decodificação, né? Da doutrina e teologia de Umbanda Sagrada, tá? De acordo com o Rubens, até vou falar para vocês, vou ler uma frase aqui agora que eu escrevi para poder passar para vocês, e que eu fiquei tão encantada, eu me emocionei tanto quando eu me dei conta desse termo, porque ele tem assim, de acordo com o que Rubens nos traz, da Umbanda astral, fica claro que para o autor, né, para o Rubens, a Umbanda é algo natural e sagrado. São adjetivos que, como já vimos, se aplicam ao todo da Umbanda e não a um segmento em particular. Gente, quando eu me deparei a primeira vez com esse termo de Umbanda Sagrada, eu fiquei tão emocionada, porque acho que foi a primeira vez que me caiu, né, a primeira vez que eu entendi de fato que a Umbanda ela não é feita por nós, na hora que a gente está no terreiro e vamos incorporar e vamos receber aqui um consulente, vou tomar meu banho em casa para me preparar para a gira, né? A Umbanda está acontecendo o tempo todo no astral, né? Ela é formatada. Quando a Cris falava assim, não, ou quando ela ainda fala, quando a gente lê ali no início da gira, assim, não pode escolher a entidade, porque a entidade já foi acordado, a entidade que vai te atender, que vai trabalhar, né? Que vai te atender hoje, que vai trabalhar nas suas questões hoje, ela já estava preparada para te receber. E cara, porque eu não sei se a gente entende de fato o que é isso, né? Que a Umbanda, ela acontece quando a gente dorme, que a gente sonha, que a gente está lá na tenda e fazendo os trabalhos e tá. Fatalmente, estamos mesmo, né? Desenvolvendo o nosso trabalho, dando continuidade, né? Na prática da Umbanda astral. Assim, eu vi uma vez que Cris perguntou num grupo de estudo de teologia sobre literatura da Umbanda Astral, e foi bem difícil, né, Cris? Como é que é essa questão da literatura da Umbanda Astral, Cris? Cris está aí? Cadê Cris? Cris, fala aí. Quando você falou comigo as outras 2 vezes, você em seguida respondeu. Aí eu deixei correr para não te interromper. Não tem quase nada de literatura de Umbanda Astral. Não, né? Não. Eu já procurei, já perguntei em como é que chama? Esses grupos de estudo, né? Já perguntei em grupos, não tem. Não acha nada. Não acha, né? Mas certamente, uma vez eu te perguntei sobre isso e você me respondeu que provavelmente é porque ainda não está na hora de a gente acessar esse conhecimento. Sim. Porque se a gente pensar que a obra do Rubens é uma obra nova e que ela veio praticamente toda de uma vez, uma obra densa, assim, difícil de ser estudada,
porque foi quando... E a gente fica assim, gente, mas como que ninguém pensou, nem como ninguém decodificou isso antes? Exatamente porque não era o momento da humanidade, desse plano em que a gente se encontra, de ter acesso à estrutura da Umbanda Astral. Mas a gente, ansiosa que é, espera que possamos, agora que estamos rumo ao plano, ao planeta da regeneração, saindo de prova e expiação, provavelmente a gente vai ter mais maturidade, né, e vai estar mais evoluído para a gente poder acessar os conhecimentos da Umbanda Astral, né, Cris? Com certeza. Tá, então vamos voltar aqui para a gente finalizar. A gente tem a Umbanda Cristã, né, que essa aí, a Umbanda Cristã, atesta as afirmações do caboclo, né, das 7 encruzilhadas, como eu falei no início. Ela tem Jesus Cristo como exemplo. E aí a gente chega num ponto comum, né? Porque todas as que a gente conhece, pratica, têm Jesus Cristo como exemplo. Pode não ter Jesus Cristo no altar, como temos lá na tenda espírita cristã. E aí vou contar um segredinho para quem é novo, que é aquele Jesus lindo, aquela imagem linda, que é realmente um guia assim, de foco e de proteção ali para a gente. Não sei se vocês já perceberam, aquela imagem lá da tenda não tem os chakras, né, na mão, as chagas, desculpa. Aquelas mãos, né, cheias de sangue, da cruz, dos pregos e tudo mais, porque Cris passou maquiagem de noiva no Cristo. Fala, Cris. É porque eu não consigo imaginar Jesus em sofrimento, é humano demais para mim. Aí eu tirei o sangue, eu pintei. Maravilhosa, né? A gente ri, a gente brinca, mas é isso, né? Como a Cris falou, para a gente representa de fato aquela fortaleza, aquela proteção, traz ele para um lado mais humano. Ou seja, se a gente tem o Cristo como exemplo, significa que a gente pode evoluir para ser um ser humano como ele foi na sua vida encarnado aqui na Terra, né? Um ser humano que amou em todo o potencial que um ser humano é capaz, um ser humano que perdoou, né? Como na maior potência da palavra perdão, né? Aceitação, não julgamento. Ou seja, é um exemplo de um lugar, né? Ou de um estado que todos nós queremos chegar. Né? E se ele, que foi uma pessoa ali, um espírito que encarnou e conseguiu trazer esses atributos, conseguiu vivenciar e conseguiu ser daquela forma, a gente também consegue, né? Se a gente se a gente parar para pensar na história e tudo mais, ele é filho de Deus, nós também somos. Ele foi encarnado, nós estamos encarnados nesse plano, nesse planeta, nesse plano da criação. Ele conviveu com pessoas mentirosas, ciumentas, pessoas más, e mesmo assim conseguiu amar, respeitar exatamente como nós vivemos. Então, todos nós podemos e é possível para nós todos. Tá? Essa é a última forma que a gente vai falar aqui. Tá? Ela foi apresentada dessa forma pelo caboclo das 7 encruzilhadas, quando ele afirmou que o primeiro templo umbandista se chamaria Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ele já dava, então, né, uma diretriz cristã à nossa religião. É uma característica comum a todas as umbandas, né? Como eu botei aqui, né, o exemplo de Cristo como ser encarnado, né, a semelhança de Deus, né, do Criador. Um outro elemento que endossa a qualidade cristã da Umbanda é o arquétipo dos pretos e pretas velhas, né? São aquele arquétipo dos ex-escravos, né? Batizados com nomes católicos e que trazem muita fé em Cristo, nos santos, os orixás. É muito comum a gente ver, por exemplo, Pai Joaquim, Vovó Cambinda, os outros vovôs e vovós que estão ali, eles fazerem mesmo o sinal da cruz, eles fazerem uma certa reverência. Eles sempre trazem para a gente, né? Vai com Deus, que Cristo te acompanhe, né? Que Cristo te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles trazem muito essa questão do cristianismo, né? E personificar aquilo que não vemos a olho nu, aquilo que não entendemos dentro da nossa razão, conforta nosso coração humano.
Chegar no terreiro e ver Jesus, portanto, né? Imaginar como pode ser a forma angelical, imaginar Deus como o velhinho barbudo, com braços enormes e carinhosos, tudo isso, gente, nos aproxima, nos acolhe e faz com que estejamos mais abertos ao que é natural e, portanto, desconhecido. Então, trazer, né, um ser que a gente considera muito elevado, supremo, né, em todo sentido da palavra, para uma imagem muito semelhante como a nossa, imaginar que os anjos, o anjo da guarda, tem aquela carinha bem, como a gente diz, angelical, fofinha, né? A gente pensa nos santos e até nos orixás, a gente dá forma a eles, e assim é com Cristo. Isso traz conforto, isso traz empatia, e a gente se reconhece, fica mais fácil para a gente entender algo que a gente simplesmente não vê a olho nu, que a gente só sente e que a gente sabe. Eu finalizo aqui essa explanação, essa explicação, né, de Umbanda, com todos os seus fundamentos que são inerentes a todas as umbandas, ou seja, todas as formas de se praticar, de se viver, de se acreditar, de se amar e de ser a Umbanda. A gente encerra aqui. Nos slides, eu quis trazer isso para a gente encerrar, e eu quero que todos vocês, se puderem, que vocês leiam em voz alta. Não precisa abrir a câmera, o microfone, por conta, né, de não ficar embolado o áudio, mas se vocês puderem ler em voz alta junto comigo agora, acho que é uma forma bacana da gente encerrar esse módulo, tá? Ser umbandista. Ser umbandista é amar a Deus acima de todas as coisas. Ser umbandista é reconhecer que não há distinção entre Olorum, Zambi, Tupã, Iavé, Jeová, Adonai, Alá, Elohim, são todas expressões de um mesmo Deus. Ser umbandista é amar a natureza e respeitá-la, pois Deus está lá. Ser umbandista é reconhecer a força e a potência dos orixás na natureza. Ser umbandista é amar a vida, a espiritualidade e a verdade. Ser umbandista é reconhecer em si e equilibrar força, humildade e pureza. Ser umbandista é amar ao próximo como a si mesmo. É reconhecer que não fazemos ao outro o que não queremos para nós. É amar o negro, o branco, o pardo, o amarelo, o vermelho e mulato, todos. É reconhecer que o outro, o diferente, é você. É amar a caridade enquanto virtude, é reconhecer que a virtude nunca espera recompensa, é amar os que buscam alívio e cura para suas dores morais e físicas, é reconhecer em nós as mesmas dificuldades que vemos nos outros, é amar a liberdade sua e do próximo, reconhecer que sua liberdade termina onde começa a do outro, amar o mundo material, espiritual, mental e emocional, reconhecer que não existe dogma e nem tabu para a espiritualidade, é amar a sua verdade, é reconhecer que a outra verdade, a verdade do outro, também é uma verdade, e juntando isso tudo, ser umbanda é ser feliz. Deixar isso aqui, depois vocês vão ter acesso também, que é algo para refletir. Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias na esperança de uma grande felicidade. Por que eu quis terminar nosso estudo com essa frase? Porque de tudo que eu trouxe aqui, né, de tudo que esse estudo traz para a gente, o que menos importa, gente, é a gente tentar validar uma forma de se fazer umbanda, validar a nossa, invalidar do centro que tem ali por perto, achar que só onde a gente vai e a gente faz é certo, e que nossos amigos ou colegas que não vão no nosso centro, mas que frequentam o outro, ou acreditam numa outra forma de se fazer umbanda, está errado. É a gente se irritar com isso, porque quando a gente perde o foco, é exatamente o que a gente tem que refletir aqui, né? A gente perde realmente as pequenas alegrias na esperança de criar algo maior, algo que seja mais potente, porque o meu é mais importante. Então, fica aí também essa reflexão. Ela é muito importante, tá? Vou abrir para perguntas agora. Espero que tenha sido claro. Espero que eu tenha conseguido, né, me fazer entender assim, por todos vocês.
aberta para perguntas. Foi lindo. Uhul! Pergunta aí, Eric. Parabéns, Mari, foi muito bonitão. Gabi, pergunta aí. Você fez uma perguntão na outra aula, mana. Manda agora um. Se eu puder perguntar depois sobre a cachorrinha, tô preocupada. Não, é porque ela é muito velhinha, amiga. Ela tem 15 aninhos, relaxa. Mas, Mari, tá lindo. Você descreveu muito bem tudo e você fala de um jeito tão calminho que é até bom ouvir. Tipo assim, parece que eu tô assistindo Netflix, mas um filme muito legal. Que bom, Gabi. É uma preocupação minha de ficar muito com o tom de voz muito monótono e aí fica todo mundo com sono, porque eu sei que é tarde, gente, mas é porque é tanto conteúdo, né? Ano passado eu lembro de conversar bastante com o Eric e com a Marcinha, eles tinham essa preocupação, né, Eric? De que é tanto conteúdo e a gente tem que se preparar tanto para trazer isso aqui para vocês, porque senão a gente se perde, a gente sai falando de tudo e aí acaba não explicando nada, né? Que bom que está tendo esse entendimento. Eu vou considerar duas coisas. Se não tem pergunta, eu vou achar que realmente está todo mundo sabendo, tipo, muito, sabe? Que eu estou muito didática, muito preparada. Ou ninguém está entendendo nada do que eu estou dizendo e realmente aí não fica nenhuma dúvida. Tipo, estou entendendo nada, não sei nem o que perguntar, gente. Por favor, hein? Bom, eu quero fazer uma pergunta para todos. Em qual dessas umbandas vocês acham que a tenda se enquadra? Em todas. Eu acho que você conseguiu pegar um apanhado de tudo um pouco e também transformar numa parte única. Porque eu lembro que Mari começou a falar no começo da aula, eu nunca frequentei centro, mas eu fui muito criada um pouco em doutrina de candomblé, e eu me desconstruo sempre quando eu vou ao centro e aprendo alguma coisa nova, porque eu também tinha essa cultura de o banho não pode ser jogado na cabeça, algumas outras coisas, e toda vez que alguém pergunta também, um consulente, quando eu estou explicando o banho, eles falam, mas pode jogar na cabeça? Ai, não pode fazer isso não. E eu acho que é isso, você conseguiu pegar com essa sua leveza e com esse seu respeito pela opinião de todos, é uma coisa que você frisa muito, Cris, de todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que dar a sua opinião, entender. Eu acho que isso é uma coisa que você também tenta englobar um pouco de cada um ali dentro. Que lindo isso! Eu acho que a gente tem, sim, um pouquinho de cada coisa, né? A gente tem um pouquinho da Umbanda de Caboclo, quando a gente... da Umbanda de Catimbó, né? Quando a gente manipula tanta erva, prepara os nossos banhos, isso não deixa de ser um pouco de xamanismo, não é? A gente tem um pouco da Umbanda esotérica, com a cristaloterapia, a gente é Umbanda eclética, a gente é Umbanda cristã, a gente é Umbanda branca espírita, né? E, na verdade, a gente é um pouquinho de cada coisa. Eu acho que a gente talvez não se enquadraria na Umbanda de Jurema, né? Por conta do Daime, né? Da Umbandaime. E no Molucô, né? Mas ao Molocô talvez um pouco, né, Eric? Porque, por exemplo, quando a gente vai ao campo de força, ou o trabalho do anjo da guarda se assemelha muito no princípio do que seria a camarinha. Mas pode ser essa parte que você está fazendo da tinturaria, do fazer tintas para beber, um pouco também disso? É uma herverança, né? Isso é herverança. Né? A gente só não tem o daime para bebida, nenhuma bebida que mexe com o nosso estado, que não nos coloque em transe, né? Nenhuma bebida usada nesse tipo, a gente não bebe absolutamente nada. Né? Mas eu acho assim, a gente está sempre nessa constante evolução. A nossa casa, por exemplo, alguns anos atrás, era inconcebível o uso de qualquer tipo de fumo. Hoje a gente já utiliza, por quê? Eu passei a compreender que o fumo ele é uma ferramenta da espiritualidade, né? Então,
É o estudo que vai esclarecendo, vai desmistificando um monte de coisas que a gente vem trazendo, como banho no alto da cabeça, né? Por que não molhar a coroa? Por que não colocar as ervas na nossa coroa? De onde as ervas vêm? As ervas vêm da natureza. Da natureza, a erva é algo divino. Deus está em tudo, Deus está nas ervas. Então, se eu parto desse princípio, nenhuma erva vai me fazer nenhum tipo de mal, pelo ponto de vista energético nos meus chakras, certo? Então, um banho da cabeça aos pés, ele passa a fazer sentido quando eu compreendo que esse banho ele é um banho de limpeza. Então, ele está limpando todos os meus chakras. Então, por que o meu chakra coronário vai ficar de fora, né? Se é um banho energético, por que o meu chakra coronário vai ficar de fora? Que erva que poderia me fazer mal? Absolutamente nenhuma, né? Então, esse é o princípio. Assim como o fumo, o objetivo do fumo ali não é a gente satisfazer um vício, ele é uma ferramenta da espiritualidade de limpeza, e ponto, é isso. Fala, Gabi. Não, Ok. Gabi. É interessante que a casa mostra muito para a gente realmente a importância do estudo, mas a gente só vê essa importância na prática, no dia a dia, né? Estou falando particularmente por mim, acho que quando a gente chega na casa, e estou complementando aqui os dois estudos, tanto o primeiro, que foi, né, da Rose, e agora da Mari. A gente chega com muita dor, né? E a gente chega muito perdido, e a gente só quer que aquela dor passe. E aí tem aquele caminho, né? Ou eu fico ou eu vou. Quando a dor passa, muita gente se vai, né? E quando você fica, por muito tempo, você fica um pouco perdido nos próprios preconceitos que, querendo ou não, você mesmo tem dentro de si sobre outras umbandas, ou sobre, enfim. Quando a gente vai estudando aqui, essa obrigatoriedade pelo estudo, a gente só consegue entender a importância ao decorrer do tempo. E ao mesmo tempo que aqui o estudo é obrigação para que a gente entenda, a tenda ela é muito livre, né? Você torna tudo muito livre. Então, assim, não tem o errado, né? Então, não tem o errado quando a intenção é boa. Você frisa muito isso, né? Não tem nada robótico. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido aqui, que hoje esse estudo, essa questão da Mari foi muito importante, é que eu tenho certeza que 80% das pessoas que têm preconceito com Umbanda, inclusive com o Candomblé, que eu sou uma pessoa que não conheço e por muitas das vezes solto frases preconceituosas sobre essa religião, se dá realmente por falta de estudo, por falta de conhecimento. Então, acho que o estudo de hoje foi, assim, muito bonitão para desmistificar muita coisa, tanto o primeiro quanto o segundo. Sim. Alguém mais quer colocar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Bora, pessoal, esse é o momento, as perguntas são: não tenham vergonha, não fiquem acanhados. Oi, gente, boa noite. A tenda espírita cristã, ela é cristã, no caso, tenda espírita cristã, por ter Cristo como o Deus principal. Tenda Espírita Cristã, na verdade, é a nossa casa. O nome dela era Casa Espírita Cristã. Nós que colocamos esse nome. Por quê? Porque era uma casa fundamentada na doutrina espírita e no cristianismo, no Evangelho do Cristo. Quando o pai Joaquim chegou na casa para iniciar a tarefa, ele mudou, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome da casa para Tenda Espírita Cristã. Porque aí a Umbanda estava entrando na casa, tá? E é por causa do Cristo, sim, é baseado na doutrina, o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo a gente entende que é o nosso guia, modelo para
de conduta, né? Como seguir, a nossa receita do bolo de como caminhar. Sim, no caso, me perguntaram isso, né? Não na casa, mas fora da casa, e aí eu respondi, porque a gente segue as doutrinas espíritas que são baseadas na literatura cristã, né? Sobre a Bíblia, todas as passagens que o Evangelho segundo o Espiritismo responde através dos livros sobre as passagens da Bíblia, né? Aí eu não sei se eu respondi certo. No caso, é por ser uma religião onde só tem um Deus, que no caso é Cristo. É Não. isso? Não, então, não é que só tem... O Deus pra gente é Deus, tá? É Cristina, né, que tá falando? Sim. Deus pra gente é Deus, tá? É Zambi, Olorum, Tupã, conforme a Mari até colocou. Os nomes que existem diversificados em toda religião, que existe um Deus único. Deus pra gente, ele é único. Jesus... No caso, Tupã também é Deus? Não é um Deus diferente de Deus? Porque, no caso, eu estou estudando sobre Tupã agora numa linha de Reiki, né? Tupã. Mas aí eu não sabia que Tupã era Deus. Tupã é da Umbanda de Caboclo. Tupã é o Deus que recebe essa denominação por conta dos índios, né? Então, o nome Tupã é o nome que os índios dão a Deus, assim como Zambi é o nome que vem dos africanos de origem banto, assim como o Lorum vem dos iorubais, tá? Vem dos iorubais, vem dos nagôs. Então, o nome ele é de acordo com a origem daquele povo. Então, Tupã é o Deus que vem de origem indígena, tá? A gente tem... Deus para a gente é Deus. Jesus, ele é um espírito, o mais iluminado que a gente teve conhecimento, né? E que passou aqui pela Terra, tá? Jesus, para o catolicismo, que é chamado Filho de Deus, mas que é Deus também, para o católico, para o evangélico, Jesus e Deus são a mesma coisa. Para a gente, não. Deus é Deus. Jesus é um espírito de uma evolução extremamente mais elevada que a gente já teve contato. Além de ser o espírito guardião da Terra. Tá, Cris? Então, Jesus, ele não é Deus. Jesus é Jesus. Mas Jesus é Cristo. Cristo é aquele que está lá na frente, de azul, que vocês botaram a maquiagem na mão. Isso, a energia Jesus Cristo. Quando a gente fala de cristianismo, a gente está falando da doutrina de Jesus. Qual é a doutrina de Jesus? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o evangelho cristão. O evangelho cristão, ele dá para a gente um norte, um exemplo de como a gente deve se comportar na vida, no mundo, tá? Ok? Tá bom. Ok. Cris, só para complementar, é importante que algumas pessoas, quando entram na casa, e também assistentes perguntam muito, confundindo Oxalá com Jesus. Oxalá a gente vai estudar isso mais para frente, mas é um orixá, tá? É uma irradiação divina, é um orixá, uma divindade de Deus. Jesus Cristo não é orixá. Só por enquanto é muito importante que isso fique... Jesus não é Deus na nossa religião, Jesus também não é Oxalá. Sim. Aí, por similaridade de função, abre aspas, fecha aspas, né? Por similaridade, Jesus equivale ao que representaria o Oxalá para a gente na Umbanda. Mas Jesus não é Oxalá, assim como Oxalá não é Jesus, tá? Cris, essa similaridade que você está falando é tipo sincretismo? É como se fosse o sincretismo, assim como Ogum não é São Jorge.
Mas a gente gosta. É porque, assim, humanos gostam de sincretismo e gostam de ver, de ter uma imagem em si da divindade. Então, a gente acaba sincretizando para ficar fácil de visualizar. Sim, e é cultural, né? A gente cresceu nessa cultura da Umbanda sincrética com os santos católicos, né? Então é muito difícil você desassociar. Mas o que é importante para a gente é a gente compreender o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? E a gente saber que existem similaridades, mas uma coisa não sobrepõe a outra e nem substitui, tá? Ô, Cris, Só para eu complementar aí também, é o seguinte, muito resumidamente, a gente tem aí as irradiações divinas que a gente vai estudar mais para frente, que são os orixás, tá? Jesus, enquanto ser, enquanto espírito encarnado, ele foi um humano, né, encarnado, portanto, que tinha todas as energias, né, todas as qualidades dessas divindades de forma muito latente. Então, se a gente pensar na irradiação divina do amor que a gente atribui a Oxum, Jesus tinha o amor em toda a sua potência. Se a gente falar em irradiação divina da justiça, que a gente atribui e associa ao Orixá Xangô, Jesus, como espírito encarnado, foi o mais justo. Ele tinha todas essas qualidades divinas representadas por essas, trazidas por essas divindades que chamamos de orixá. Ele tinha em toda a sua potência, todas elas, sem nenhuma distinção, nenhuma mais nem menos do que outra. Tá? Então, ele tinha fé em toda a sua potência, ele tinha amor em toda a sua potência, ele tinha a justiça em toda a sua potência, ele tinha amor ao que era da natureza, ao que era natural, que a gente pode traduzir aí para Oxóssi. Ele tinha, né, a regeneração, aquela, enfim, tudo isso que a gente vai para frente. Como é que é? Se inscreve no canal para cenas dos próximos capítulos. Ai, gente, tudo é tão bom. Nossa Senhora, vai vir muita coisa boa aí. Ui, ui, ui. Cris, A Mari falou o lance do charuto e tal, que pode ser usado para fazer um tipo de defumação, né, que é oriundo da verba que está ali da erva que está no charuto. Mas, tipo assim, e os cigarros que são utilizados são cigarros normais, que na fumaça estão ali substâncias tóxicas. Eles não têm problema de ser usados? Tanto o charuto quanto o cigarro tem substância tóxica. Até o fumo de rolo que a gente compra tem química. Só não vai ter se você pegar a folha do fumo pura, botar para secar na sua casa e enrolar. Então, vamos supor que, tipo assim, se eu estou ali com um charuto, com a cigarro, não importa, e eu der uma baforada ali no consulente, eu não posso estar levando algo ruim para ele também? De uma substância que ele pode ter algum tipo de reação, de alergia? Então, quando você recebe um passe de sopro, também não pode, porque você também está levando vírus e bactérias para a pessoa, tá? O fumo, tanto o fumo quanto o charuto, o cigarro, eles são feitos com uma erva que é o fumo. Essa erva é que é utilizada pelos espíritos, certo? É o fumo que é utilizado. E a gente só tem o fumo nessas condições, infelizmente. Entendi. Né? Então, vamos dizer que como é que se diz? Aquela egrégora espiritual pode estar meio que protegendo o consulente de qualquer coisa nociva, né? Seja pelo vírus que a gente emite pela nossa boca, ou seja pelas substâncias tóxicas que estão nesses produtos químicos que a gente está usando ali. Eu acredito nisso, tá, Valdir? Se você for falar assim, eu acredito nisso piamente. Até mesmo porque, por exemplo, eu não sou fumante, eu detesto cigarro,
Eu também. E todo mundo sabe que Maria Mulambo fuma quase que um maço de cigarro cada vez que ela chega e ela vai embora, e eu não tenho absolutamente gosto nenhum de cigarro na boca. Cris, posso contar uma experiência minha para o Valdir? Sim. Sobre o fumo? Só para você ter uma ideia, Valdir, até assim, do respeito que se tem com relação ao uso do fumo. Eu estava numa gira, a minha avó fuma um cachimbo, que é um cachimbo diferente, com ervas ali específicas e para situações específicas, porque eu também não sou fumante. E aí, nessa gira, eu achei até engraçado que antes da gira eu cheguei extremamente entupida, estava com sinusite, estava bem caidinha. E aí, Cris ainda falou para mim assim, você não vai fumar hoje. Eu falei, impossível. A minha vovó, quando chega, ela fuma. É impossível isso acontecer. Todo mundo que chega tem ali o objetivo específico, não é para todo mundo que ela fuma, mas tem alguns rituais que ela usa o fumo. E ela, espera que você vai ver. A vovó desceu e ela não usou em nenhum momento o fumo em respeito, muito provavelmente, né, em respeito ao estado de saúde que eu estava, e que aquele fumo, na verdade, ia acabar me fazendo mais mal, pelo que eu estava sentindo, do que trazendo um benefício no trabalho. Então, eu também acredito, não tem como eu ter garantia de que foi isso, né? Mas eu acredito, até como desenrolou todo o trabalho, que foi mais nesse sentido. Então, o fumo não é para o meu prazer ou para algo, né, específico, e é em respeito. Se aquilo vai trazer mal para alguém, né? Vai trazer mal para alguém, muito provavelmente a entidade não vai usar aquele fumo para aquela pessoa, né? Eu acredito nisso. A minha preocupação está, né, de estar... Claro que a espiritualidade sabe o que faz, né, e não permitiria se fosse fazer algo mal. Mas, na minha cabeça, fica aquela preocupação de estar dando um mau exemplo, entre aspas, para os consulentes que não sabem distinguir que aquilo ali é um remédio, né, é um artifício para fazer algum tipo de magia, de tratamento, e achar que se a entidade fuma, eu então vou fumar. Porque, né? Então, essa é a minha preocupação, de não só, né, no caso da emissão, né, de um gás tóxico, como também um mau exemplo, né? Se poderia ser algo que poderia ser substituído por outra coisa, como a defumação que a gente faz, né? Então, é só isso, é uma coisa que eu não acho que é benéfica para ninguém, né? Então, é minha preocupação disso estar sendo usado num lugar que a gente está ali para levar o bem para as pessoas. Não estou criticando nem nada. Eu estou entendendo, vi a Mariana falar sobre a questão magística e tal. Então, é só uma coisa que eu não consigo entender e ter certeza que é algo que não está levando nada de ruim. Confio no que a espiritualidade está oferecendo, entendeu? Duas questões aí que você botou bem, que é a seguinte, uma delas é a seguinte: será que não dá para substituir? Num trabalho de expurgo, por exemplo, existem espíritos que estão em situações ainda tão ligados à matéria, tão ligados à vida aqui, que, por exemplo, seu Marabô, enfim, Mulambo, acessam e conseguem acessar até por meio mesmo do cigarro, daquilo mesmo que fazia mal, daquilo que acessa, aquilo que é humano, que é carnal, que está no vício, que está... Então, assim, não é sempre que se pode substituir. Eles têm finalidades diferentes, apesar da gente estar falando de erva, princípios ativos, tá? Essa é uma questão. A segunda questão é que Cris sempre coloca com relação à roupa. Lembra quando a Cris fala assim, gente, pode usar preto na gira de Exu, vermelho, mas tem que ser uma roupa que seja específica para gira, não é a roupa que você vai para balada, que você vai para barzinho, não é isso, não é um baile. A mesma questão a gente deve trazer para os elementos de trabalho das nossas entidades, ou seja, o ideal é que não seja aquele cigarro, se eu sou fumante, por exemplo, que foi comigo ontem e ficou em cima da mesa do bar, na gandaia, na mesa do samba. Não, ali ele né, a gente já compra com essa intenção, oferenda, ficar guardado dentro da caixa. Ele é mesmo inserido, até como você falou, na egrégora, assim, ele está dentro, né? Ele tem essa categoria de alimento de trabalho e por isso, mas entendeu? Assim, tem algumas questões que a gente pode, depois a gente vai se aprofundar mais, vão ter módulos específicos para isso, quando a gente for falar de entidades,
trabalho, mas só para ficar clara essa questão de muitas vezes não tem como a gente trocar mesmo, tem que ser mesmo aquele elemento que remete para aquele irmão, para aquele espírito que está ali muito preso nas questões carnais, né, dos vícios, dos excessos, e também essa questão de o ideal é que não seja aquele cigarro que vive rolando na sua bolsa, rodando em barzinho, mesa de samba e tudo mais, no baile funk, sei lá, no show, enfim. É que ele faz parte ali dentro, né? Ele tem que estar dentro do rol ali dos seus elementos de trabalho da sua entidade, entendeu? Gente, olha só, a gente também tem que lembrar uma coisa. O que acontece? Preto velho fuma cachimbo, que é o fumo de rolo dissolvido. Faz mal? Faz, da mesma forma. Eu fumar sálvia no charuto, no cachimbo, vai fazer menos mal? Um pouco menos. Mas também vai fazer mal, é um fumo. É algo que eu estou inalando e está indo para o meu pulmão. Mas qual o benefício que isso me faz na quantidade que eu faço e qual o benefício que existe? Isso é um preceito da Umbanda, a utilização do fumo. Assim como na católica, você tem o padre que bebe o vinho na Santa Ceia, sei lá, Santa Ceia, na missa, sei lá como é que fala. Entendeu? É um preceito de Umbanda. Tem médiuns que não utilizam do fumo, tem médiuns que utilizam. Cris. Então, também é uma questão de afinidade desse médium com aquela ritualística. Existe um fundamento. O fundamento é o quê? A erva, a necessidade da erva. Tanto que Preto Velho fuma cachimbo, você vai ver Exu e Pombagira fumando charuto e cigarro, que vai ao encontro exatamente do que a Mari acabou de colocar, né? A similaridade com aquilo que se encontra encarnado aqui. Um mau exemplo para assistência, o que a gente tira, o que vai mudar a cabeça da assistência é a educação, orientação, conhecimento, estudo, até mesmo porque se a pessoa tiver com uma má intenção no coração, ela vai ver um mau exemplo em qualquer coisa. Até no espirro que a gente tem. Né? Cris. Porque isso é do ser humano, é do coração. Oi, Ricardo. Você falou uma coisa muito certa e depende muito da pessoa, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, que a entidade, quando ela está ali com fumo, ou seja, o charuto, ou o cachimbo, ou o cigarro, ele está tirando ali a essência, que é a essência que ele faz do trabalho, a essência que é o remédio, é a essência que ele está expurgando, entendeu? Então, você pode até ver que dentro da casa, você já viu algum assistente fumando lá dentro? Não. Você já viu algum trabalhador da casa fumar lá dentro? Não. Fuma até lá fora, mas lá dentro não fuma. Vejo que as pessoas, quando entram ali, entram para se tratar. E elas entram e sabem que o cigarro faz mal, que o álcool faz mal. Então, ali ela sabe que aquilo não pode ser feito, assim como é na igreja. Você não vê a pessoa fumar dentro de uma igreja, eu pelo menos nunca vi. Nunca vi uma pessoa beber dentro de uma igreja. Muda. O pensamento da pessoa, ela muda quando ela entra dentro de uma casa, ela pisa dentro de uma casa com a intenção de melhorar, de se tratar, como você também me falou agora há pouco. Entendeu? Eu vejo dessa forma, que é a essência. O cigarro ali não significa o cigarro. O charuto não significa o charuto. Ali significa algo, um instrumento de trabalho da entidade. Entendeu? Aí, essa forma a Vivi e a Gabi estão com a mão levantada, já tem um tempão. E não, desculpa, gente, é que eu esqueci de abaixar, desculpa. Não, então, Vivi. Gente, posso ser só objetiva com relação a isso? Que a gente não precisa nem entrar no assunto magístico da Umbanda. A gente está constantemente em contato com todas essas substâncias nocivas, com poluição, e na cidade grande, em tudo. Isso já faz muito mal para o nosso organismo. O contato mínimo que as pessoas têm na tenda, naquele espaço,
com fumo sendo queimado, não vai fazer a pessoa ficar doente ou não por conta disso. Pronto, é objetivo, é prático. Eu peguei esse carregador, estava aqui em cima, não sei. É meu. Então, ok, tudo ok, gente? Assunto encerrado. Alguém mais com mais algum comentário? Encerramos aqui. E aí, lembrando, Cris, só para falar para todo mundo, quem tiver dúvida, gente, pergunta para a gente, né? Sobre o conteúdo. Eu, Lu, Rafa, e sobre qualquer coisa com relação à prática, dúvidas de coisas que são feitas e direcionadas na casa, na tenda espírita cristã, vocês perguntem, por favor. A Cris, ao Del, a Márcia, ao Jorge, só para a gente poder alinhar o nosso discurso, porque senão vira um monte de informação, né, de interpretações diferentes, para a gente poder criar essa unidade também, tanto de estudo quanto da prática. Beleza? Ok, pessoal, fechamos. Falem agora o cálice para sempre. Segunda-feira, quando chegar na tenda, vai ter chamada oral, chamada oral. Bom, vamos então encerrar. Quem vai fazer a oração de encerramento essa noite? Lu. Cara, por que essa obsessão com a minha pessoa, gente? Meu Deus. Vamos lá. Todo mundo fechando os olhos, elevando nossos pensamentos, agradecer por mais uma noite de conhecimento, de estudo, agradecer pela sabedoria da Mari, por como ela conduziu todo o estudo de hoje, trazendo mais clareza, mais iluminação para as nossas mentes e para o que a gente precisa para o trabalho. Agradecer pela saúde de todos que estão aqui, que podem estar aqui ouvindo tudo que a gente está discutindo, e pedir para mais uma semana de amor, de carinho, de compaixão com o próximo, de mais saúde e força para a gente continuar aí na nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Viu? Ai, que bonitinho. Viu? Não doeu. Ai, foi bonitinho. Aqui agora, assim. Gente,